O cenário é positivo, nas expectativas também. É hora então de se pensar em estratégias para os negócios. Bom, essa afirmação é baseada em dados de pesquisa sobre o potencial de consumo das famílias brasileiras agora em 2023 e também sobre o perfil empresarial. Vamos trazer os números para a conversa de hoje no Rumo Certo e falar sobre gestão de vendas. Para isso, o nosso entrevistado, um especialista, Marcelo Reis, especialista em vendas, gestão empresarial e CEO da NR16. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Marcelo, eu queria, antes de entrar propriamente no assunto, e hoje a gente vai ter muito para falar, essa é uma edição especial do Rumo Certo, ela é a edição da semana de quase 1 hora, são 51 minutos. Mas antes de entrarmos então propriamente na conversa, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, Marcelo, e me fale da MR16 também, que é. Tá ótimo. Bom, eu trabalhei por muito tempo no mundo corporativo, né? Trabalhei em multinacionais, trabalhei por mais de 25 anos, trabalhei na área de estratégia, área de vendas, área de consultoria, e depois eu passei, né, há 5 anos atrás, eu resolvi empreender, fiz uma transição para a parte de empreendedorismo. Fui professor também de uma instituição de ensino, hoje eu faço também investimento na parte de startups e fundei a empresa, né, que é a MR16, que é muito mais focada na parte de consultoria, de gestão empresarial, e tem uma outra empresa que eu também sou sócio, que é a People Plus, que é a parte de treinamento e desenvolvimento de executivos. As duas a gente tem trabalhado com grandes empresas hoje, tanto aqui no Brasil quanto em alguns países aí fora. Então, basicamente, é desenvolvimento humano, é desenvolvimento através de analogia dos esportes e também a parte de consultoria na área de gestão corporativa. Vocês estão sediados no Rio de Janeiro? A nossa base é Rio de Janeiro. É aqui que a gente parte para os nossos trabalhos hoje no Brasil inteiro. Pois é, atendem o Brasil inteiro? E qual é o perfil dos clientes que vocês atendem? Hoje são grandes empresas, né, multinacionais, empresas na área de telecomunicações, na área do varejo, na área de energia. A gente tem trabalhado também, né, porque a gente tem um portfólio grande de treinamentos, então tem alguns treinamentos que são mais na área de executivos, onde a gente faz não só o treinamento, né, de desenvolvimento, hoje muito mais na parte de liderança, esses novos líderes, né, que estão se formando. A gente trabalha também muito na parte de quais são as tecnologias que estão chegando, qual o perfil que você tem hoje das equipes, como que a gente consegue hoje vender mais, tanto a gente fala hoje, né, de conversas e vendas consultivas, inteligência emocional, então todo esse arcabouço, né, em cima muito mais das habilidades humanas do que das habilidades técnicas. E hoje o perfil, né, dos nossos clientes são realmente essas empresas que ficam hoje multinacionais espalhadas aí pelo país e pelas regiões e grupos aí executivos, né? Então esse é basicamente o que a gente hoje vem atendendo. A gente está vivendo um cenário de muitas mudanças, né, Marcelo? Mudanças aí no comportamento, tem a transformação digital, enfim, que também interfere nessa mudança, mudanças nas relações de trabalho, né? E aí, qual tem sido a máxima de tudo isso nesse momento? A gente vai entrar nas vendas mais propriamente, mas quando você fala de uma nova liderança, nesse cenário novo, o que preconiza? São mais questões mesmo comportamentais do que técnicas? Como é que você vê isso? Qual tem sido a principal dor dos empresários que procuram vocês? Olha, se a gente for parar um pouco, né, para pensar, olhar para o passado, você via que o perfil era muito técnico, né? Então você tinha tanto não só a parte de liderança, né, a parte dos C-levels, como são chamados, né, quanto também o perfil do líder, do gestor, aquele gestor de área. Você tinha pessoas que subiam muito mais pelo conhecimento técnico, as pessoas às vezes admiravam muito por todo o conhecimento que tinham sobre determinadas áreas, mas muitas vezes essas pessoas, né, elas não tinham aquele, digamos assim, aquela mágica de que hoje todo mundo procura da liderança, da inspiração. Então o líder que a gente tem visto hoje, independente do mercado, são aqueles líderes mais adaptáveis, né? São aqueles que estão se adaptando melhor. A gente passou aí por um período, né, de pandemia, onde a gente pôde ver que a adaptação foi muito importante, a flexibilidade foi muito importante, empatia. Então você vê assim que se a gente for pegar esses termos que hoje a liderança
está sendo tão vista, né? Aqueles que são realmente admirados, eles estão muito mais com componentes muito mais comportamentais do que componentes especificamente técnicos, de entender exatamente da indústria, entender como é que funciona nos detalhes, né? Então essa é uma mudança que a gente vem vendo dentro da indústria de uma maneira em geral. Empresas mais tradicionais, lideranças mais tradicionais, têm um pouco mais de, não sei se posso dizer, dificuldade para entender essa necessidade de mudança, ou não, essas empresas mais novas, essa geração mais novas, startups, como você diz que investe também em startups, já tem uma outra visão que já nasce quase pronta? Como é que você vê isso, essa transição, como ela acontece nos níveis e nas idades das empresas, eu diria também? Interessante, né? Foi uma pergunta excelente, né? Se a gente for ver, né, empresas tradicionais, você tem muita cultura envolvida. E o que a gente fala, a cultura das empresas, ela é uma coisa que é estudada, né? Já tem muitos e muitos séculos aí que a gente vem estudando, né? Vem sendo estudada a cultura das empresas. Você tem hoje empresas centenárias, onde a cultura ela é muito forte, e aí sim você tem um pouco mais de tradicionalismo, né, no dia a dia. É mais difícil, por exemplo, você mudar uma empresa tradicional, né, do que você fazer toda essa habilidade, toda essa agilidade que você hoje tem em empresas startups ou empresas novas na área de tecnologia. E tudo isso aí vem realmente da formação, do processo, da maturidade do mercado também, que é muito importante. Você pega, por exemplo, uma empresa na área de energia, uma empresa muito mais tradicional, uma empresa aí são empresas que vêm por anos e anos já de desenvolvimento, um mercado muito maduro, com um processo muitas vezes mais longo do que um processo hoje tecnológico. Então isso tudo leva muito tempo. Uma empresa de tecnologia hoje, praticamente ela desenvolve um produto que amanhã ela já está obsoleto. Então você precisa também ter aquela flexibilidade, o pessoal estudando o tempo todo para que você possa fazer uma mudança, né? Então realmente você tem diferentes ambientes e culturas, diferentes tipos de liderança, e o que a gente tem hoje é um grande leque de opções, né? Seja para quem quer entrar numa empresa dessa, se aprimorar numa empresa dessa, se aprofundar e entender muito bem a cultura. Uma das coisas que a gente sempre fala, Sebastião, é importante o seguinte: se você está entrando numa empresa, é importante estudar ela, você entender qual é a cultura, quais são os valores, porque hoje uma coisa que acaba não acontecendo ou dando algum tipo de ruído é quando você tem culturas diferentes com cada tipo de profissional que esteja buscando, né, um emprego ou uma vaga nesse mercado corporativo. Que bom, né? Que a cultura se tornou de uma relevância, virou um ativo importantíssimo, né? A gente tem dito aqui, às vezes, né, mais do que produzir uma camisa e vender a camisa, o produto em si, mas é o que vem por trás dessa marca, né? O conceito que ela tem, o que ela acredita. E isso com a tecnologia também cada vez mais transparente, então tem que ser cada vez mais coerente também, né, Marcelo? Tem isso, que a gente está hoje muito, que bom, vulnerável, né? Mas a vulnerabilidade nos torna mais coerentes no que se diz também, né? Eu digo isso porque, falando de uma outra questão que que é muito importante também, que é a inclusão, por exemplo. Eu ouvi de um profissional outro dia de uma empresa dizendo que lá na minha empresa, na base, a gente já vê muito exemplo de inclusão, de diversidade, mas no topo, na liderança, isso não existe. E é preciso a gente trabalhar esse equilíbrio num todo, né? Tem isso também, né? A gente está muito mais próximo, mais junto, liderança de liderados, engajamento é um termo que pode já estar meio desgastado, mas cada vez mais importante também, né, Marcelo? Se a gente for pegar especificamente o termo liderança, né, que nem você trouxe agora, né, organizações. Se você for olhar o passado, muitas vezes quem estava na base ou quem estava ali na média gerência dificilmente conhecia o presidente da empresa, não sabia quem era, nunca tinha visto, era quase que digamos assim, um ser, né? Uma divindade, né? E a empresa toda tratava aquelas pessoas, né? Aquele grupo daquela forma, eram andares separados, era portarias separadas, era realmente um ambiente muito distinto.
Hoje, quando você pega essas grandes corporações, né, essas empresas, digamos assim, que estão passando por essa transformação, e a gente vê isso de uma maneira muito forte no mercado, a liderança senta junto com os funcionários. Algumas empresas elas não têm mais sala. O presidente ou os diretores, eles sentam onde tiver lugar, né? Então, está sentado às vezes junto de uma pessoa que acabou de começar, um trainee, um estagiário, às vezes um diretor. Então, você vê essa mudança muito forte, né? Não tem mais escritórios, a gente passa para coworking, para o home office. Então, você precisa passar você passa hoje por uma transformação, não só do ponto de vista, digamos assim, hierárquico, né? Quanto desse ponto de vista de inclusão. Quanto mais próximas as pessoas estão, mais inclusão você acaba gerando, né? Então, é um tema hoje, a gente vê também o ESG e tudo isso que vem entrando hoje, né, cada vez mais no dia a dia das empresas, como fatores importantes. Como a gente disse um pouquinho antes, o líder hoje ele precisa ser empático, o líder hoje ele precisa ser flexível, ele precisa ser adaptável. É um estilo de liderança que a gente vem falando de cultura, né? Você ainda tem líderes que também são necessários, são mais tradicionais. Mas essa liderança mais tradicional, ela tende, né, a ser, digamos assim, substituída por uma geração de líderes que estejam mais ligados no desenvolvimento humano do que só no técnico. E a gente tem um mercado, eu digo, oferece profissionais nessa linha, nesse nível. A gente está preparado para essa mudança, Marcelo? A gente está estudando muito aí e ainda isso. Eu digo na prática, se as empresas optam por essa cultura cada vez mais da valorização, também da humanização, de líderes com habilidades comportamentais muito interessantes, mas encontra-se no mercado profissionais assim. Como é que é a nossa situação na prática, na verdade, ou a gente está no discurso ainda? Eu acho que é um processo de transformação natural, né? A gente pegar no passado, você tinha, que nem a gente falou, né, líderes muito mais organizacionais ou hierárquicos. Isso você já vê de uma maneira, já vê pouquíssimas indústrias hoje no Brasil e no mundo atuando dessa forma, então você já tem uma transformação. E você já vê também, né, organizações buscando pessoas mais focadas digamos assim, nessa liderança humana. Eu vi alguns meses atrás uma reportagem interessante, né, que mostrava, né, que você tinha, né, grande parte dos CEOs no passado, eles vinham, né, muito da parte de operações, depois se passou mais para a parte de vendas ou financeiro, dependendo do momento da empresa, e você começa a ter uma geração agora de CEOs que são CEOs que vêm da área de recursos humanos, da área de humanas, né? Então, só por aí a gente já vê uma transformação ocorrendo que é positiva, mas está dentro daquilo que a gente vem vendo o mundo se transformando, principalmente aí no mundo, digamos assim, mais preocupado aí com essa transformação, tanto do mundo quanto da sociedade, né? E caminhando, né? Principalmente no pós-pandemia, para uma coisa mais, digamos assim, mais inclusiva, ou que tenha mais o contato humano. Que bom, né? E isso reverte certamente na produtividade e no resultado, né? Isso é métrico hoje em dia, já se consegue saber o quanto é mais eficiente uma gestão mais humanizada, uma gestão, enfim, com propósitos mais bem definidos, né? Nós vamos entrar nessa questão mais para frente um pouquinho, mas eu queria saber também, na prática, como é que a gente traz esse conceito para dentro das corporações? Eu digo no dia a dia mesmo, se estabelece estratégias, são mais feedbacks que se dá para os colaboradores, são mais reuniões, como é que a gente traz isso para o dia a dia, para a prática mesmo, para sair do conceito exatamente, Marcelo? O que a gente vê, né, no dia a dia é você ter realmente uma preocupação maior com comunicação. Acho que a comunicação hoje nas empresas ela está sendo um dos itens, inclusive, que a gente mais treina as empresas, é como que você se comunica bem, como que eu comunico sem muitas vezes não passar uma mensagem que esteja truncada, uma mensagem mais ríspida, como é que eu consigo passar esse tipo de informação de uma maneira muito
muito tranquila e que envolva todo mundo, né? Então você precisa também envolver. Então acho que a comunicação, treinamento em comunicação, a pessoa se comunicar é importante. Você ter a parte e a gente já vê isso também, né? As contratações e como que vem sendo os processos dentro das empresas, onde tentam buscar cada vez mais um ambiente que seja um ambiente diverso, onde você possa ter opiniões diferentes, onde possa ter novas opiniões. Você falou um pouco sobre gerações, né? Como que você também consegue fazer uma mescla. Hoje você tem aí no mercado uma geração nova que está chegando, ao mesmo tempo a população está vivendo mais, então você também precisa incluir aquelas pessoas também que estão ali no 40 mais, no 50 mais dentro das organizações. Então como que eu consigo transformar uma organização que ele pegue, né, todo um espectro, digamos assim, de idades, mas também de gêneros, raças, de tudo que esteja hoje dentro do mercado. Porque um ponto que você trouxe ali atrás, que é importante, Sebastião, é o seguinte: o consumidor hoje, né, que é diferente também, isso faz parte, obviamente, quando a gente fala de vendas, mas o consumidor ele é diferente. O consumidor hoje ele não compra o produto só porque ele quer, ele compra aquele produto daquela empresa que ele se identifica. Então ele pesquisa a empresa ela tem que falar a língua dele, seja no meio digital, no meio tradicional. A empresa hoje ela não adianta ela só falar, ela tem que mostrar que ela está fazendo, por isso é tão importante. Você também tem o mundo digital aí, as redes sociais e tudo mais, esteja mostrando o que a empresa está fazendo no dia a dia. Então, para que isso seja não só o discurso, que nem você falou aí, um discurso no papel, para que seja na prática, é importante que essas ações, né, estejam retratadas e estejam representadas pelo maior número possível de colaboradores da empresa, que seja o mais diverso dentro deles. Então a gente está falando de diversidade, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de como que hoje, né, a liderança e os próprios colaboradores têm trabalho. A gente fala muito hoje de ownership, ou seja, visão de dono. Hoje você não tem mais aquele negócio de você fazer apenas o seu, né? Você precisa ter uma visão integrada. Como que eu posso ajudar e colaborar? Porque cada vez mais você vê que as empresas elas precisam de todas as pessoas remando para o mesmo lado e não mais aquela briga aqueles silos que nós tínhamos antigamente, né? Então tudo isso são práticas que vêm sendo desenvolvidas, a aplicação do ESG, da cultura, para que a gente tenha hoje essas empresas, digamos assim, com frescor dentro do dia a dia. Não é modismo, né? Não é porque é bonito, é necessário para começar, né? Socialmente é necessário e é resultado, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, Marcelo? No próximo bloco eu queria falar disso mesmo, do quanto a gente consegue mensurar o resultado de toda essa política, toda essa transformação que a gente está vivendo. E também da pesquisa que fizemos referência no início, uma pesquisa que mostra sobre o potencial de consumo das famílias brasileiras e também um novo perfil talvez, ou um perfil, qual o perfil do empresário brasileiro para este ano aí. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente tem muita conversa pela frente ainda, tá bom? Voltamos na sequência. Você de casa também, convido para continuar com a gente aqui no Rumo Certo, temos muita conversa boa ainda e a gente volta num instante. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre muitas coisas, mas com foco em gestão de vendas, como impulsionar as vendas, a partir de uma pesquisa que a gente traz para a discussão no Rumo Certo de hoje, que é sobre o potencial de consumo das famílias brasileiras e também o perfil empresarial agora para 2023. Você, de novo, é muito bem-vindo aqui no programa e hoje, você sabe, o nosso programa é edição especial, 51 minutos de conversa. E a nossa conversa é com o especialista Marcelo Reis, fala para a gente lá do Rio de Janeiro. O Marcelo é especialista em vendas, gestão empresarial e CEO da MR16. Marcelo, continuamos na conversa? Vamos falar dessa pesquisa então? É um dado que você nos forneceu para a produção, inclusive, que nos embasou para trazer a conversa para cá. O que diz essa pesquisa sobre o potencial aí do consumidor brasileiro para 2023 e também sobre o perfil do empresário e que é importante a gente trazer para cá para falar sobre vendas?
Bom, o que a gente vê dentro da pesquisa, né, já é um aumento percentual real no número de vendas. A gente sempre fala do real, porque em alguns momentos, né, a gente vê assim, vai ter um aumento de vendas, mas esse aumento de vendas ele não reflete inflação, não reflete, né, outras coisas, e você acaba tendo um ganho real inferior. Na verdade, essa pesquisa ela já mostra, né, um ganho real em termos de vendas, e em relação ao ano passado, ainda não é tão grande, né, quanto foi o salto, né, de 2021 para 2022, mas ela já apresenta um certo incremento aí de 1,5%, se eu não estou enganado. E o que a gente vê com isso, né, Sebastião? Quando a gente olha, né, mesmo a economia, a gente vendo que ela ainda vem fazendo, né, algum tipo de progresso, mas a gente já começa a ver uma certa aptidão do consumidor de ir às compras, de poder começar a consumir alguma coisa. Eu sempre brinco e falo o seguinte, né? A economia é como se fosse uma roda, né? Aquela roda de bicicleta. E se você não estiver girando e se ela estiver muito devagar, a bicicleta cai. Para que você possa, né, começar a pedalar e começar a andar mais rápido, você precisa fazer mais força até que ela desenvolva aquela velocidade. Eu acredito que a gente esteja ganhando tração nesse momento, vendo aí o que vem acontecendo dentro de políticas públicas, vendo também o perfil do consumidor. A gente vê também, né, esses dados também eles vêm um pouco embasados pelo final da pandemia, porque a gente ainda teve um resquício de pandemia no início do ano passado, né? Então, eu acho que o momento ele aponta, né? Eu converso com muitos executivos, empresários, e todos eles estão bem animados aí com a perspectiva futura que possa estar vindo. Então, estão se preparando aí para vendas. E a melhor forma de se preparar nesse momento para vendas é realmente como que eu posso encarar um perfil positivo, mas ao mesmo tempo sendo, digamos assim, conservador ou pelo menos levando, né, a minha empresa de uma maneira muito cuidadosa para que eu também acabe não assumindo riscos que eu possa no futuro não acabar não conseguindo pagar, por exemplo, estoques ou funcionários, né? Então, é planejamento, mas pelo menos a gente começa a ver um cenário que parece que se desenha mais positivo aí para frente. Você tem o crédito dessa pesquisa, né? De qual foi o instituto que fez? Sim, a gente viu aqui, foi pela IPC Maps, né? E aí são dados sobre o consumidor e sobre o empresariado, né? Então, duas frentes, né, importantes, e as duas convergem para uma positividade aí, né? O empresariado, né, o que a gente também vê é o seguinte, né? Quais são os dados que a gente tem aqui, né? A gente vê um aumento do número principalmente de abertura, né, dos MEIs, né, de empresários, do microempreendedor individual. E aí eu faço um contraponto, né? O que a gente também vê, esses dados aí também vem crescendo aí de acordo com os últimos 2 anos. 2022 foi um ano que não gerou tantos empregos assim. A gente sabe que foi um ano ali de eleição. Geralmente, ano de eleição ele acaba, né, fazendo com que a economia, as iniciativas, elas acabem se travando um pouco, esperando, né, os resultados. Então, o que eu faço de contraponto é, sim, você teve um aumento do número de abertura, né, de empresas, né, principalmente de microempreendedores individuais. Por outro lado, isso também pode ter representado naquele momento pessoas que não estavam conseguindo empregos e que precisavam, né, de algum tipo de renda, que acabam nesse momento abrindo um MEI para que possa, de alguma forma, gerar renda, né? E aí você está falando tanto de motoristas de aplicativo, às vezes pessoas que trabalham, né, com entregas, muito também das pessoas que acabam produzindo comida, né, pequenos restaurantes, ou seja, a pessoa, né, que não tem emprego acaba se virando, e o jeito de fazer isso de uma forma correta é você partindo, né, para a criação de uma empresa, para que você possa gerar nota fiscal, obviamente recolher impostos, mas esteja dentro da lei. Uma pesquisa do Sebrae do ano passado, né, com dados do IBGE, mostra que já tem no Brasil quase 15 milhões de MEIs, né, microempreendedor individual. Ao mesmo tempo, a gente sabe que muitos são por conta de necessidade, né, após a pandemia mesmo, como você falou, e aí é que se tem uma preocupação, talvez, e deva-se ter atenção no planejamento, né?
Porque quando em tese, né? Quando se abre uma empresa porque é um sonho, porque, enfim, é uma oportunidade, a pessoa talvez esteja num ambiente mais de equilíbrio, que possa se planejar melhor, né? Quando perdeu o emprego e abre por necessidade, às vezes, enfim, não é regra, mas a probabilidade é que não tenha-se tanto tempo até para se planejar, se organizar, né? Mas vale a gente ressaltar para isso, né, que, sobretudo, é preciso se formalizar, porque se tem, como você disse, mais acesso a crédito, a emissão de notas, até a direitos tributários também, previdenciários, quis dizer, direitos previdenciários com tributação mais facilitada, mas é importante sempre isso, né, para a eficiência da empresa, e a gente está falando aqui de gestão, que se tenha sempre uma organização, um planejamento, e com tanta tecnologia, com tanta mudança de comportamento como a gente está falando, que se tenha sempre também atualização, né? Se buscar sempre inovar no seu negócio, né? Trago isso para ouvir de você também, a sua avaliação nesse sentido, quando a gente trata de um começo de um negócio. Ele precisa começar bem calçado, bem planejado também, para que tenha uma perenidade, né, Marcelo? Você vê, né, o ponto que você traz é muito importante, né, você vê a quantidade de empresas abertas, eu não tenho dados exatamente aqui, né, mas também são dados aí do Sebrae, o número de empresas que abrem e que acabam fechando nos primeiros 2 anos de vida é muito grande. E por quê? Porque você não tem, falta o planejamento. A gente sempre fala, né, e isso é uma coisa que acho que, como você trouxe aí, o Sebrae faz muito bem, né, o empreendedor, ele precisa se planejar, ele precisa estar calçado, ele precisa saber o que ele vai oferecer. Um dos grandes erros aí que eu vejo, né, no mercado de uma maneira em geral é quando a pessoa às vezes sai da empresa, às vezes recebe ali um valor, né, que é devido, e pega aquele valor e coloca todo às vezes num negócio que não conhece, um mercado completamente diferente daquele que está acostumado, e coloca todas as forças, toda a esperança e toda a vontade dentro daquilo e acaba muitas vezes se frustrando e perdendo o negócio. Então, o planejamento, o empresário, é importante que ele olhe para fluxo de caixa o tempo todo, que as entradas e as saídas, né? Quem trabalha no mundo corporativo não está acostumado com esse tipo do dia a dia, né? Eu ganhar um dinheiro hoje, mas eu vou ter que pagar lá na frente, ou às vezes um recebimento que vai ser mais lá na frente, as questões tributárias, né? Como que vai ser o regime de caixa, ou às vezes o regime de competência da empresa. Ou seja, ser empresário é quase que você ser um faz-tudo, e você precisa entender de uma vez, você precisa estar bem cercado para que você não caia, às vezes, aí no canto da sereia, né? E você acabe, muitas vezes, deixando para trás o que você criou durante a sua vida. Então, o planejamento é fundamental, entender o mercado, entender os clientes, para que você possa ter um negócio bem sucedido. Maravilha, maravilha. Então, Marcelo, voltando um pouquinho lá para a pesquisa e para a gente trazer esses números que são positivos, né, uma expectativa de cenário melhor, vamos trazer para a estratégia mesmo pontual. Você é especialista em vendas, né? Havia uma máxima no mercado de que o bom vendedor nasce, né? Ele é nato em venda, tem um profissional que aquele é o melhor em vendas. Mas a gente aprende a vender também, né, Marcelo? Pode ser uma habilidade que se adquire também, aliás, se aprende, é capacitação também, né? E aí, diante de um cenário mais positivo, eu, enquanto empresário, quero pensar, então, em me beneficiar e bem deste ano, que vai ser de um perfil de consumo melhor. Por onde começa? Como é que é esse planejamento de vendas e execução de vendas mesmo? Como se dá a gestão de vendas para não se perder este cavalo que vai passar encilhado por agora em 2023 aí? Por onde começar, Marcelo, na prática? 23, 24, né? Esperamos, né, que venha com tudo. Que bom. Veja, uma das coisas que você falou, que também a gente precisa frisar, né? Muita gente fala o seguinte: o vendedor, ele nasce vendedor. E para você ter uma ideia, hoje as grandes corporações, elas treinam muito a equipe de venda delas. Se você for fazer a mesma comparação hoje com pequenos e médios negócios, eles não treinam seus vendedores. A gente está acostumado muitas vezes a chegar numa loja, numa mercearia, e a pessoa
começou o trabalho dela ali e já botam ela no balcão. Muitas vezes ela não sabe nem o que está vendendo direito. E aí depois o empresário fala, pô, mas não estou vendendo, a pessoa não está funcionando, né? Não é verdade, né? Então eu sempre falo o seguinte, as técnicas de vendas, elas nasceram no início do século passado. Foram criadas por empresas como, por exemplo, a IBM. E ali eles começaram a capacitar porque viram que mesmo aqueles profissionais que tinham uma capacidade melhor, né, de vendas, eles podiam melhorar muito. E o que a gente vê hoje, Sebastião, é o seguinte, o vendedor antigo era aquele que, não vou dizer empurrava, né? Mas ele era muito bom, por exemplo, em entender o que o outro cliente queria e já vender. Você não tinha aquela comparação. Você vendia muito mais ali, quase que não empurrando o produto, né? Mas você passava o produto à frente. Hoje em dia isso não funciona mais. Hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa, nós como consumidores, vamos nos colocar do ponto de vista do consumidor. A gente estuda o produto, muitas vezes a gente sabe mais que o vendedor sobre aquele produto que a gente está querendo. O vendedor hoje, você tenta empurrar um produto para você, geralmente o consumidor ele não tem uma boa recepção sobre aquilo, acaba preferindo trocar a loja ou o próprio vendedor. Então, hoje você precisa ser, de novo, aquele termo que a gente falou lá, mais humano, lá no início, quando a gente falou de gestão, né? Você precisa ser mais simpático, você precisa entender o que o cliente precisa e quais são as técnicas que a gente usa hoje para fazer isso. É a venda consultiva, é você fazer mais perguntas do que você tentar adivinhar o que o cliente deseja. É você também, muitas vezes, ser sincero com o cliente, falar para ele, olha, o que você busca eu não tenho aqui. Eu tenho certeza que o cliente que escuta isso, ele se sente muito mais cômodo para te elogiar e para te e avisar para outros amigos, né, que aquela loja você tem ali pessoas íntegras e que você vai voltar. A gente precisa fazer uma construção de marca muito maior. Então, as técnicas são importantes para que você possa entender, né, a venda consultiva. É importante você fazer um planejamento de vendas. Então, a gente está falando aqui de competências da equipe de vendas, que são importantes, treinamento, contratar bem, principalmente confiar nas pessoas, né? Treina bem as pessoas para que elas possam fazer a entrega. E do outro lado, a gente tem uma parte mais técnica. Qual é a parte técnica? E que a gente vê também, muitas vezes, algumas empresas, né, pequenas, médias, tem grandes empresas que erram, acabam, muitas vezes, fazendo um plano de vendas baseado num sonho, ou acabam fazendo planos de vendas utópicos. E você, quando vai atrás daquele plano de vendas utópico, você não consegue entregar. E quando você não consegue entregar, você tem toda uma frustração, além, por exemplo, de todo um alinhamento financeiro que muitas vezes não funciona. Então, o que é um planejamento de vendas bem feito? É entender, se eu estou fazendo um planejamento, por exemplo, de um ano, quais são os melhores meses de vendas? Quais são aqueles meses que efetivamente eu preciso me planejar para fazer campanhas de vendas em algum momento? Então, se você tem, por exemplo, uma loja de chocolates, qual a melhor época do ano para você vender? É na Páscoa. Então, para eu vender na Páscoa, eu preciso me planejar muito bem para que naquele momento eu tenha meus clientes estejam sabendo que eu esteja vendendo, eu esteja com a minha equipe contratada, eu esteja com a minha equipe treinada, eu esteja fazendo o meu marketing proativo, para daí sim eu ter naquele momento uma boa venda. Fiz aquela boa venda, só vou vender no ano que vem? Não. Como que eu consigo continuar com aquele cliente? Como que eu consigo continuar atraindo aquele tipo de cliente? Que a gente fala do pós-venda. De novo, quantos lugares, quantas lojas, quantas empresas que a gente vai, que para você, até você virar o cliente, parece que, né, você está no paraíso, passou da porta, virou cliente, nunca mais ninguém te liga. Então, novamente, você precisa trabalhar em cima das pessoas, você precisa trabalhar em cima de uma preparação efetiva de vendas através do planejamento, você precisa cuidar do seu pós-vendas e você precisa, além de tudo, hoje, né, disponibilizar os canais que o cliente queira comprar. Hoje não adianta você falar que, cliente para comprar tem que vir aqui na minha loja. O cliente hoje ele compra onde ele quiser, seja no celular, seja no computador, no tablet, no QR Code, pelo WhatsApp, entendeu? Ou na loja física. Você tem que estar disponível para ele da forma como ele quiser. Muitos dos nossos consumidores hoje eles vão na loja, veem o produto e depois eles fazem a compra online. Então, eu acho que esses 4 passos, Sebastião, são importantes. Pessoas, treinamento, contratação.
planejamento, pós-vendas e a parte hoje de mídias e redes digitais para que você possa fazer uma boa gestão de vendas. Nossa, muito boa essa sua última falação, que você trouxe questões importantíssimas aí e essa puxãozinho de orelha, eu diria, para o pequeno empresário, pequeno empreendedor que precisa atentar para capacitação, né? Capacitação do seu vendedor que está ali na frente. Mas, enfim, foram N questões aqui muito importantes que a gente, por si só, já teria aqui terminado a aula, mas, ao mesmo tempo, ela instigou para muito mais. Porque aí eu quero saber, na prática, como é que pode acontecer um pouco mais isso e trazendo isso para tantas opções que a gente tem de ferramentas hoje de vendas, né? Para tanta tecnologia e mudança tecnológica acontecendo, né? Porque a ideia que se tem ao mesmo tempo é que hoje é mais fácil vender porque tem muitos canais, né? Hoje se vende no balcão, se vende pela internet, se vende... Ao mesmo tempo é mais difícil porque precisa ser muito mais profissional também, né? Então eu queria trazer isso para cá, para você me contar desse desafio também de lidar com tanta tecnologia, trazendo cada vez mais para próximo o cliente, a fidelização, enfim, não terminou a nossa conversa, tem mais um bloco para a gente conversar e sei que vai ser pouco. Mas vamos lá, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha e a gente segue na conversa, tá bom, Marcelo? Tá ótimo. Tudo bem. Você de casa também, continue com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão de vendas. Eu diria que a gente está tendo uma aula hoje aqui com o nosso especialista, né? Falando sobre tantas possibilidades que a gente tem. Começamos com base numa pesquisa que fala de uma boa perspectiva de cenário econômico e também de intenção de consumo, mas muito em cima de técnicas, de procedimentos que você pode fazer aí na sua empresa, deve fazer, independente do porte da sua empresa, para alavancar as suas vendas também. Vamos continuar na conversa? Hoje é um programa especial, 1 hora de conversa, 51 minutos na verdade, mas é 1 hora que a gente tira aqui para trazer muito conhecimento, para levar muito conhecimento, aprender muito mais também. E o nosso especialista, Marcelo Reis, continua aqui comigo. Marcelo, especialista em vendas, gestão empresarial e SEO da MR16. Eu disse que tive uma aula já, né, Marcelo? Podia terminar o programa lá, mas ao mesmo tempo você me instigou a perguntar mais. E aí quero saber, com todas essas suas orientações, com tópicos importantes que você nos deu ali, trazendo para capacitação, enfim, como no dia a dia a gente vai lidar com isso, ou já está lidando com isso, com tanta tecnologia, né? Fiz uma provocação no bloco anterior de que parece mais fácil hoje, porque a gente tem muitas ferramentas para divulgar o produto, talvez para vender, mas exige muito mais profissionalismo, muito mais estratégia também. Quais são as estratégias modernas? Como na prática elas acontecem? Você já deu as orientações gerais, mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia então. Vamos lá, como se dá essa definição de uma venda eficiente hoje em dia? Como é que se dá a definição da escolha de uma plataforma de venda, por exemplo? Como é que eu fidelizo o cliente? Vamos lá, vamos por partes aqui, né? É muita coisa, né? Primeiro é o seguinte, né? Tema também interessante que você trouxe. Eu acho que muita gente pensa, né, que eu ter uma loja e eu fazer anúncios na internet, que vai chover clientes, né? E uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia é que é a dificuldade que existe para que você tenha também uma boa estratégia de vendas online. Não é fácil. Não é fácil. Se antes o lojista estava acostumado, né, muitas vezes num shopping ou numa loja de rua, com o cliente entrando, digamos assim, de uma maneira reativa, né? O consumidor ele entrava e o lojista vendia. Muitas vezes não fazia muita propaganda porque o cliente ia atrás do produto. Hoje, o produto tem que ir atrás do cliente. E hoje, além de tudo, você tem uma competição muito grande. Se antes eu tinha ali o lojista um do lado do outro dentro de um shopping onde eles competiam, hoje você tem uma loja que pode estar competindo com alguém lá do outro lado do mundo, que muitas vezes entrega mais rápido que você, um produto às vezes de mesma qualidade ou superior por um preço mais baixo.
Então, como é que eu consigo lidar com tudo isso? Essas são as grandes dificuldades, ou digamos assim, são são os grandes problemas e quais são as barreiras que precisam ser passadas para que a gente possa ter uma venda efetiva. E a venda efetiva hoje, ela basicamente leva em consideração o consumidor no centro. Parece clichê, né? Porque a gente já escuta há muito tempo esse negócio, consumidor no centro, mas a venda omnichannel hoje é exatamente isso. É um conceito antigo sendo aplicado cada vez mais e que tomou um impulso enorme com a pandemia. Porque hoje o cliente, ele é visto por todas as, digamos assim, a loja, ela não é a loja e o digital. Eu sempre falo isso, quando a gente faz esse tipo de consultoria na área de vendas, é o seguinte, estratégia de vendas é estratégia de vendas, ponto. Seja o presencial, seja o digital, a empresa ela precisa ter uma estratégia única. São canais de vendas diferenciados. E muitas vezes aquele vendedor, aquela área de venda, ela precisa encarar isso como de uma forma única. Porque quando você tem até modelos separados, isso acontece em muitas empresas hoje, você tem lá as metas do pessoal digital, as metas do pessoal de vendas. E quando você tem isso, você muitas vezes acaba dividindo o seu esforço. Quando você tem, às vezes, um vendedor, uma área de vendas que está focada, por exemplo, numa região, numa cidade, ou mesmo se você pega o pequeno comércio, né? Eu estou focado ali naquela rua, eu consigo entender quem são os consumidores que estão por ali passando, quem são, né, aqueles consumidores cativos, quais são aqueles que são só aqueles que vão vir de passagem, aqueles que pararam de consumir. Tudo isso hoje, através de ferramentas de tecnologia, você consegue ter controle sobre isso, você consegue disparar de maneira automática, às vezes por uma mensagem pelo WhatsApp ou um mensageiro desses, você consegue fazer newsletters, você consegue, né, entender como o teu cliente está funcionando. Qual a quantidade de vendas hoje que acontece pelo Instagram é enorme, hoje uma das ferramentas que mais vende é o Instagram. Por quê? As pessoas começam a seguir, começam a ver, elas começam, né, a recomendar. Então você começa a entender e viver aquele dia a dia ali daquela empresa. Então, Oi, pode falar. Não, eu fico ouvindo, fico aqui imaginando e feliz com essas transformações todas, né? Nesse caso dos resultados, a gente tem isso, é métrico e é fácil de se verificar, né? Mas eu digo num todo, porque eu estava pensando aqui como a gente vai perdendo alguns ditados que vão perdendo sentido, né? Dentro disso de vendas, que se dizia que o cliente sempre tem razão, né? Está quase em desuso esse termo, essa expressão, porque o cliente não quer mais nem ter razão, né? Ele já nem vai discutir se tem ou não tem razão, ele vai onde ele é, da forma onde ele é bem atendido, no sentido onde ele tem a sua demanda resolvida, né? Então nem se chega mais a esse ponto de discutir ou não por razão, né? A gente mudou esse conceito, eu espero que a gente já não precise mais usar, não precisa debater. Na outra questão que se dizia lá de gestão, voltando à liderança, é que se falava também, tempo atrás, que todo mundo queria se livrar do chefe, né? Um dia que eu puder me livrar do meu chefe. Essa questão também não existe mais, porque as chefias, felizmente, se tem uma tendência, uma necessidade que sejam cada vez mais humanizadas e se trabalhe cada vez mais junto. Essa hierarquia, ela só aconteça quase que no papel, né? Mas quando você me falava de resultado, eu ficava lembrando desse tipo de resultado também, de mudança até de nossa linguagem, de expressões, e que a gente vai aprendendo que o que é mais importante hoje em dia tem outros significados, né? Você vê o seguinte, né? Um dos pontos, o cliente não tem mais razão, que nem você trouxe, né? Se você for ver o conceito Disney, que hoje é tão utilizado em tantas empresas pelo mundo e que dá certo, é aquele conceito do você resolve e depois a gente vê como é que... Você primeiro resolve a dor do cliente, depois a gente vai ver o que vai fazer, né? Por quê? E como é que funciona isso, né, Sebastião? É através do empoderamento. Só que para você empoderar bem o teu funcionário, né, para que ele possa tratar dessa forma o seu cliente, você precisa treinar ele bem. Você precisa ter processos que ele entenda e você precisa ser legítimo dando esse espaço para ele. Porque provavelmente, em algum momento, ele vai cometer um erro. E o erro não pode ser visto como uma punição, que nem no passado. Uma das coisas que a gente também fala muito é o seguinte: a gente celebra demais, a gente aponta demais os erros e celebra pouco as pequenas vitórias. Um funcionário, às vezes, que consegue tratar bem o cliente, consegue resolver bem, tem que ser
bem visto por aquilo, não é só apontar quais foram os erros naquele momento. Então, as empresas, elas também têm passado, quando a gente fala de humanização, a gente fala no empoderamento. O empoderamento, você tem que empoderar os seus funcionários, né, para que eles possam tratar bem os seus clientes. E isso aí passa, sim, também por uma questão de liderança, que nem você bem pontuou, por uma questão de cultura empresarial que precisa ser mudada, questão de valores. Então, tudo isso é importante para que você possa chegar nesse conceito, né, do vamos resolver o problema do cliente e depois a gente vê o que faz. O cliente não quer justificativa, né, Marcelo? Quer solução, né? Não adianta você ficar discutindo na frente do cliente o que aconteceu, não aconteceu, é a solução, porque sai muito mais caro, né? A fidelização do cliente é muito mais, talvez, difícil fidelizar um cliente do que conquistar um novo, né? Quando você tem um cliente, você perdê-lo por conta de uma discussão, de um problema que talvez você possa resolver com o seu fornecedor e não ali, quer dizer, é bom senso até, né? Que a gente não devia estar nem discutindo isso mais, porque isso já é ponto pacífico, já está certo isso, né? Mas, enfim, a gente, ao mesmo tempo, precisa ficar batendo em teclas também, porque a gente quer mudanças, quer transformações, e a gente, enquanto consumidor, também tem nossas dores que a gente traz aqui para a discussão, porque são importantes, eles são vetores também, né? Nos direcionam para orientar, enfim, para trazer essas questões importantes para outros empresários também. Agora, Marcelo, outra curiosidade que eu tenho aqui também, falando de vendas, se a gente for fazer, você vai me dizer se eu estou correto ou não, é uma visão que eu tenho e nunca estive, mas eu nunca estive nesse local que eu vou dizer agora, se eu for fazer um curso de vendas, para quem faz curso de vendas, para quem trabalha, uma capacitação de vendas forte, coesa mesmo, quem faz vive aqueles dias, aquelas horas com sangue nos olhos, não é? Geralmente o vendedor tem sangue nos olhos e a gente vê muita energia em quem está participando desses processos. Mas, ao mesmo tempo, assim, como é que se dá, Marcelo, um equilíbrio para que seja de forma orgânica e harmônica o cumprimento de metas, que a gente tem que ser pragmático, é preciso, né? Você ter metas para se alcançar tais resultados, mas isso tem que ser leve, tem que ser bom, tem que ser orgânico, não pode ser impositivo também, não pode ser compulsório. Como é que se dá isso hoje nas empresas? Capacita um profissional, quero que ele me dê resultado, mas quero que ele seja muito feliz fazendo isso. É contraditório isso, Marcelo? A gente correr atrás de meta como, entre aspas, louco e que bom que é, e ao mesmo tempo a gente se sentir muito feliz fazendo isso, muito leve? Ou eu estou aqui sendo preconceituoso com esses cursos de vendas que às vezes vejo sangue nos olhos, mas vejo muita cobrança? Qual é a verdade? Eu acho que você precisa primeiro desassociar uma coisa da outra, né? A gente vê, sim, muitas vezes treinamentos como esse que são puramente motivacionais, né? São aqueles, até filmes, né, que a gente viu aí no passado, né? Como aquele, se eu não me engano, Lobo de Wall Street, né? Onde vai lá, faz toda aquela força, aquela puxada de vendas, né? E muitas vezes, e por isso que eu falo da desassociação, você faz a motivação do time, mas ao mesmo tempo você não dá ferramentas para o time correr atrás. Então, quando isso acontece, você acaba tendo isso, né? É um por todos, todos por um, você acaba não tendo colaboração. Aquilo ali funciona, sim, no curto prazo, mas quando você quer olhar para o longo prazo, isso já não funciona mais. Para nós, né, para nós o que importa é o seguinte: primeiro, as metas são coerentes. Segundo, o treinamento ou a capacitação desse pessoal de vendas que você tem, ele está alinhado com aqueles valores, com a empresa, com as metas que eles têm? Ele tem as ferramentas necessárias para correr atrás disso? Ele tem o empoderamento para que possa chegar a discutir com o cliente e que possa chegar no melhor resultado possível? Você vai só punir os erros dos vendedores ou você também vai celebrar as pequenas conquistas? Então, esse, para mim, é o grande, digamos assim, o grande pêndulo. As metas são importantes, elas são necessárias. E se você não tem uma meta, se você não tem um horizonte para onde ir, você, na verdade, você está sem rumo, né? Então, você precisa, sim. Mas existem formas de você fazer um planejamento de vendas que seja coerente com o investimento que você tem de uma forma positiva, que você consiga motivar os seus profissionais para que eles cheguem naquelas metas, ultrapassem as metas. Se você tiver só pressão, sem ferramenta, sangue nos olhos, entendeu? Sem algum tipo de contrapartida, para mim o resultado pode ser de curto prazo,
mas definitivamente você não tem aí a preparação ou a criação de uma empresa, de um grupo longevo. E um dos problemas que a gente vê no mercado é que muitas vezes a gente prepara os vendedores para ser esse vendedor aí de sangue nos olhos, ele muitas vezes consegue ali 1, 2, 3 vezes bater meta, depois não consegue, ele passa a ser, vai para o lado, e ele vai para a concorrência. Quando ele vai para a concorrência, ele leva tudo aquilo que você preparou, que você preparou a pessoa, que você desenvolveu a pessoa, ele leva aquela carteira para a concorrência. Então é muito mais barato e muito mais, digamos assim, racional você preparar aquele teu vendedor para que ele seja uma pessoa que efetivamente queira ficar na empresa, que você desenvolva ela para que ela goste de fazer o que faz e que possa criar um ambiente salutar, onde todos possam ali também colaborar dentro da área de vendas para que você tenha resultados futuros. Essa é a minha visão. Não, maravilha, fiquei feliz demais com essa visão aí. Quebra uns preconceitos que eu tinha sobre esses cursos de vendas, enfim, e também pela minha ignorância no tema, mas a gente vai aprendendo cada vez mais. Fico muito feliz que você tenha nos dado uma aula hoje nessa quase 1 hora aqui e feliz que você esteja no mercado levando esse conhecimento para outros empresários também, através das suas palestras, do trabalho que você faz aí na sua empresa também. Quero lhe agradecer muito, foi ótimo ter você aqui conosco, foi um aprendizado enorme para mim, imagino para quem está em casa também. Muito obrigado pela sua participação, sucesso cada vez mais, eu sei que você já tem todo sucesso, mas cada vez mais aí nos seus negócios também, Marcelo, e volte mais vezes para a gente conversar outras vezes. Eu que te agradeço, Sebastião, foi um prazer, passou rápido aqui, estou sempre à disposição de vocês, espero que eu possa ter ajudado aí a todos. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigado a você, um forte abraço. Muito obrigado a você de casa que acompanhou a gente também, você aí da sua empresa, obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.